A paz do Senhor a todos. Vou falar o que Deus é para mim. Quem é Deus? Sobre quem é Deus para mim. O que é Deus para mim? Se resume em uma palavra. Deus é. Paz do Senhor, Presbítero Marcos, paz do Senhor, pessoal do Bíblia de Fato. Aqui é Lúcio, Rebeca, para responder quem é Deus. O tema do vídeo é sobre quem é Deus. Quem é Deus para mim? Ele fez a seguinte pergunta: quem é Deus para você? E assim, quem é Deus para mim? A paz do Senhor, irmãos. Deus para mim. Estou aqui para responder a pergunta que me foi feita pelo nosso presbítero Marquinhos. E as perguntas se diz: quem é Deus para você? Olá, queridos, a paz do Senhor. Professor Antônio Marcos. Ele perguntou para mim: quem é Deus? Quem é Deus? O Deus que a ciência tenta ofuscar a sua criação. A criação do universo, né? Que tudo ele criou em 6 dias, no 7º descansou. O ser humano, apesar de ser uma criatura dele, não quer aceitar que foi feito do seu Criador. Gera várias teorias aí falsas. E não quer aceitar que Deus é o único suficiente Salvador que nos criou, né? Que criou o ser humano, e nós somos criatura dele e temos que adorar em espírito e em verdade. Mas saber que existe um Deus que nos ouve a todo momento, e só basta você aceitar ele, estar do seu lado, no seu coração, e estar na presença dele, que ele vai ser por você. Ele é o nosso Pai Supremo. Sem ele não somos nada. Deus é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, é o Deus da minha salvação, é o Deus que sustenta, que tem poder sobre todas as coisas, que mantém a vida, que sustenta a vida, que cuida de mim, que cuida de você. Sem Ele nada se fez, tudo foi criado por Ele. É Deus de bondade e misericórdia, é o Deus que cuida e supre, é um Deus de bondade e de misericórdia, que nos ama de uma forma tremenda. É Deus de bondade, é santo e é fiel, e tem um amor sublime por sua criação. O Alfa e o Ômega, o início e o fim, então tudo provê dele. Semelhantemente esta plantação de milho é prover de Deus. Por quê? Porque ele provê a chuva, porque ele provê nós plantarmos e ele dá o fruto. Entendeu? Então, tudo se inicia de Deus. Tudo começa. Também, tudo termina ou sua permissão. Tudo tem um tempo determinado. Então, Deus é que comanda tudo. Para mim, Deus é isso. Quero dizer que Deus para mim, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todo o universo. É o Deus da nossa salvação. Glória a Jesus por causa disso. Deus para mim é o Deus da minha salvação. Deus é inacessível, indescritível, imutável, soberano, onipotente, onisciente e onipresente. O Deus que cura, Deus do impossível, o desejado das nações, o Criador de todas as coisas, o general de guerra, Senhor dos exércitos, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, advogado, adorado entre as nações, justificador, carpinteiro, arquiteto e agricultor, juiz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o grande eu sou. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Bom, gente, para mim, Deus é o nosso Criador, é um ser supremo, Ele é o Espírito Santo infinito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
É um ser maravilhoso e inexplicável. Não tem explicação. Deus para mim ele é o suplemento de tudo aquilo que eu preciso e não do que eu quero. Porque assim como aquele aleijado na Porta Formosa precisava, queria a esmola, Jesus deu o que ele precisava, através da vida de João e Pedro. Ele disse, me dá uma esmola, eu quero uma esmola. E Jesus, através da vida de Pedro e João, disse, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Esperança. Se a gente for resumir o que é Deus, não vai faltar palavras, porque Deus ele é infinito. Deus é minha esperança, é minha motivação de viver cada dia. Quando eu acordo, por mais difícil que esteja, ou por mais pedras no caminho que esteja, enfim, né? Sejam dias bons ou dias ruins, o que me motiva a viver, a lutar pela vida cada dia é Deus. Então eu resumo Deus como esperança. Ele é a minha esperança, ele é o meu motivo de viver cada dia, de lutar pela vida, de agradecer, de ser grata pelo fôlego de vida. Deus para mim é a materialização do amor. Não como que sentimos limitados, frágil e carnal, mas o sentimento mais puro, intenso e verdadeiro que só podemos compreender ao olharmos para Ele em nós. Somos a prova material da existência de Deus e do que Ele é capaz. Deus para mim é mais que Criador. É o meu consolo, meu conforto, a certeza de que continuar vale a pena. Deus para mim é mais que fé, mais que vencer. É a força que me sustenta, a luz que me guia. Ele não cobra para servir com sacrifícios vãos. Deus é o autor e consumador da minha fé. Que Deus é? O grande eu sou, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Deus para mim é o que todas as palavras existentes em todas as línguas jamais poderão descrever o que Deus é para mim. Ele é inexplicável, porque para o ser humano, em cada etapa da sua vida, Deus tem um significado especial e extremamente especial. Quando vemos Israel no deserto, Deus era aquele que trazia o maná, supria o povo. Então, para mim, Deus é inexplicável e em cada parte de nossas vidas, Ele atua da maneira que Ele quer para mostrar um poder maior ainda. Quando Jó passou pela prova, ele olha para Deus e diz, Senhor, eu te conheci apenas de falar. Agora os meus olhos veem e te contemplam. Por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Antes da minha conversão, eu poderia falar vaziamente. Ele é tudo. Mas tudo o quê? Hoje eu sei. Como o alimento precisa ser degustado para a gente saber se ele é saboroso ou não, se ele tem o que de fato ele propõe, precisei também me render a Cristo e declarar que Ele é meu Salvador, para viver uma vida nova e hoje intensamente viver o Salmo 23. Então hoje, com toda a convicção da minha vida, eu posso falar que Deus é tudo para mim. E Ele é o Criador não criado, é o motor não movido. É o Senhor do Universo que merece ser glorificado. Ele é único em sua santidade. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E também é Salvador de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Deus é indefinível em sua essência. Porém, Ele está tão perto e sentimos tanto o seu cuidado, que cada um dos nobres e amados irmãos que participaram deste vídeo, neste dia, puderam mostrar um Deus que cria, que é transcendente,
mas um Deus que está conosco, suprindo as nossas necessidades segundo a sua boa vontade. O Deus que ainda vê a sua criação perdida e se torna o Salvador dos pecadores. E agora, assim como o próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, anunciando aquele que para os atenienses era o Deus desconhecido, Paulo diz que ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele dá a vida e a respiração a tudo. De um só fez todas as gerações dos homens que habitam sobre a face da terra. É Ele quem tem fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja muito longe de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos desta geração. Paulo anuncia a todos os homens que se convertam para Deus, que se voltem para Deus. Definir Deus, não sabemos dizer se é fácil, se é difícil, se é complexo, mas lá no nosso íntimo, lá na nossa consciência, existe a certeza da existência da divindade. Aquele que para os judeus antigos era o Yahu ou Yahweh, para os atuais o Hashem, aquele que as línguas o chamam por nomes diferenciados, mas que se resume naquele que é a salvação do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus para você? Deixe nos comentários aí, responda nos comentários para nós. E se você deseja participar do nosso próximo vídeo, da nossa próxima pergunta, que será uma surpresa, você pode deixar o seu contato aí embaixo, você pode seguir o nosso Instagram, Bíblia de Fato, e lá traremos mais detalhes de como você pode participar aqui do nosso canal Bíblia de Fato. O meu desejo é que o Deus Todo-Poderoso, que já se revela, continue se revelando a você, que você se entregue de espírito, corpo e alma, porque Ele tem suprido as nossas necessidades e cuidado muito bem de nós. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.